Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Todos escutando bem? 100%. Espero que todos estejam bem por aí. Mais uma quinta-feira, mais um bate-papo. Hoje realmente é um tema que, para mim, talvez seja um dos temas mais importantes que existe dentro não é nem do mundo empreendedor, acho que é tudo na nossa vida, né? A comunicação, ela está presente em tudo. Né, falar sobre o poder, né, da comunicação, comunicação poderosa, como é que a gente pode, através de algumas habilidades praticadas, né, com vontade, pode transformar completamente nossos estados, tá? Eu aconselho fortemente vocês compartilharem esse link com a galera, tá? Convidado, pessoas de fora, independente do que faz na vida, porque é um tema que é valiosíssimo, tá? Para todo mundo. A gente vai bater um papo bem bacana aqui sobre comunicação e, e vai ser um prazer enorme poder dividir, né, esse papo com um cara que eu, enfim, eu vejo, que eu sei que manja muito desse tema, né? Se desenvolveu muito, né, com relação a essa habilidade. E vai ser muito gostoso a gente trocar essa ideia aqui, tá bom? Doc, e aí, meu irmão, tudo bem com você? Fabiano Barcelos. Boa noite para todo mundo, boa noite, Fê. Mais uma vez, juntos aqui. Talvez um dos temas mais importantes que a gente já abordou, né? Porque foi uma grande necessidade na minha vida, nesses 10 anos empreendendo, que eu precisei desenvolver a comunicação. E eu acredito que quando a gente não é bom em alguma coisa e estuda muito, se desenvolve em algo a ponto de poder ter resultado com aquilo, é algo que a gente pode ensinar, né? Porque uma coisa é quando você já nasce com alguma coisa, o tal do dom, a tal da habilidade. Outra coisa é quando você, né, não tinha nada previamente, estudou, aprendeu e consegue compartilhar. Então, vai ser um papo bem legal, bem bacana. Conta comigo, vamos junto. Cara, cara, se fosse para até saber de você, assim, eu falo por mim, mas se fosse para classificar, né, uma habilidade que foi responsável pelos seus resultados na sua vida, né, qual seria essa habilidade? Cara, a comunicação, o saber, o aprender a falar com as pessoas, sem dúvida nenhuma, é um muito forte. E a coragem também, que eu uso muito, vivo a coragem na minha vida, né? A coragem também de poder, independente do que a sociedade diz, independente do que tudo que acontece ao seu redor, você perseverar, você ir atrás dos seus sonhos. Então, É. eu colocaria a coragem, mas muito próximo à maneira de se comunicar com as pessoas. Coragem é uma comunicação, né? Coragem é uma Não forma deixa de de ser. você se comunicar, né? Quando a gente vai no pé da letra, né? Comunicação não é algo só verbal, né? A gente sabe disso. Tem uma frase que eu gosto muito que fala: não existe sucesso ou fracasso, existe o resultado da sua comunicação. Como você está comunicando, né? É legal que tem muita gente ouvindo aqui e vai ouvir, vai ficar gravado, mas um ajuste muito delicado no dia a dia, um ajuste muito fino assim na nossa vida, nesse tema especificamente, pode transformar as vidas, pode transformar os resultados. Eu falo por experiência própria, tá? Tem uns dados que eu gosto sempre de trazer, não é nem dado, mas enfim, é dado, mas eu não tenho os números exatos, né? Mas eu sei que nem 2% da um ponto alguma coisa, 1,8% da população mundial está disposta a se desenvolver na vida. Então, assim, se a galera está conectada aqui ou procurando isso, ou ouvindo alguma coisa nesse sentido, já é uma parte muito seleta da população mundial. E dois, que a comunicação, ela é a falha, né, a falta de comunicação, porque a falta de comunicação também é uma comunicação, mas a forma como você se comunica são as consequências que vão ser geradas, né? Então a gente vê famílias que são dilaceradas,
pai que não lida bem com o filho, mãe que não lida bem com o filho, filho que, por não se conectar com os pais, por causa da comunicação não eficiente, acaba entrando no mundo das drogas ou cometendo suicídio. Tem dados que falam sobre isso. Isso a gente está no âmbito familiar, aí vai para o âmbito empresarial, negócios. Sociedades são destruídas pela comunicação errada, né? Então, pessoas não se entendem. Guerras Grupos, poderiam ser evitadas por uma boa comunicação, como diria o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, né? grupos, times, enfim, tudo isso, né? Eu acho que assim, a comunicação ela está muito atrelada a ego também, né? Diretamente, porque É, se uma pessoa comunica e a outra não entende, normalmente a culpa é do comunicador, né? Mas existe uma certa, como é que eu posso falar? Um certo ego, né, descontrolado, dentro de uma relação. E aí uma pessoa pode ter um ego um pouco maior, a outra menor, o outro maior também, e aí os dois maior acaba tendo um conflito ali, porque é uma consequência de uma comunicação mal feita, e aí a sociedade acaba se splitando, né? E negócios acabam falindo. Até negócios bons, negócios que geravam lucro, negócios que estavam consistentes, quebra. Porque um não quer olhar para a cara do outro. Herança, quando família, né? Sucessão, quando a gente sabe de sucessão, sucessão familiar. Normalmente, quando existem familiares empreendedores, né? Vô, e passa para o pai, e o pai passa para o filho. Normalmente, a terceira geração é a que mais dá problema, porque é, começa a aumentar muito, né? O nível, né? Ali, o a número de. descomunicação. Boa, É. gostei. Mas tem isso, essa palavra ela existe, Que na legal. verdade. E dentro do mundo de negócios, já que você levantou, né, é, disse muito, né, inclusive Flávio Augusto, ele fala isso num dos livros dele, que ele ensina, que a ideia, independente se você é rico ou não, ensinar para os seus filhos, você faz isso com seus filhos, né? Ensinar para os seus filhos o poder dos três pilares principais para se ter sucesso na vida. Se você dominar esses três pilares, você tem sucesso em qualquer área da tua vida. A gente, dentro da venda direta, a gente trabalha muito os três pilares de uma maneira muito forte, né? E são as vendas, aprender a vender. O segundo é network, né? Aprender a se relacionar. E o terceiro é comunicação e oratória. E olha que engraçado, né? Que se você for pegar, o que é venda entre duas pessoas? É uma comunicação entre duas pessoas. O que é oratória? É uma comunicação do orador com um público, né? E o que é network? É uma comunicação entre dois seres. Então, acaba que a comunicação, ela domina tudo. A comunicação, o olhar, o que você veste é uma maneira de se comunicar. O que você fala, verbaliza é uma maneira de se comunicar, né? Liderança é uma maneira de você se comunicar, tanto com as suas atitudes, que é uma comunicação de uma ação, quanto com as suas palavras. A diferença de chefe e líder vem da maneira como você se comunica. Então, é enraizado nos três pilares que grandes empreendedores falam que são de suma importância. Então, o tema comunicação ele precisa ser dominado, né? Eu até brinco, Fê. Eu falo assim, eu sempre fui um cara no início da minha carreira, eu sempre fui um cara mais tímido, né? Mais comedido, mais introspectivo. E eu falo, cara, inclusive tá para sair um e-book meu que já tá para sair há um tempo, que eu acho que timidez é doença, cara. Timidez tem que ser tratado como doença, porque o que você deixa de ganhar, o que você perde sendo tímido, não sabendo se comunicar com outra pessoa, sendo introspectivo, você perde tanto que tem que ser tratado como uma doença. E isso já é comprovado que dá para você reverter uma timidez mediante a sua vontade, a sua coragem e etc. Tudo parte da comunicação. Então, é o pilar de tudo, na verdade, né? É a raiz de tudo, na verdade. Você era tímido? Nossa. Sério? É porque assim, tem timidez, tem vários tipos de timidez, né? A gente pode até fazer um livecast depois sobre timidez. Tem muita gente tímida aqui. Bota no chat, quem é tímido? Quem se considera tímido? Escreve eu aqui no chat. E olha que só tem poucas pessoas, mas assim, é sempre a maioria. Existem vários tipos de timidez, né? Eu era um tímido que, que, que é difícil explicar, mas até assim, eu já tenho o que eu quero, para que eu preciso fazer esse tipo de coisa? Tipo assim, cara, eu tô numa mesa, já tenho meus amigos, sabe? Por que eu tenho que fazer outros amigos? Então, eu optava por ser tímido, eu optava por ficar na minha.
sabe? E aí, quando você opta muitas vezes por ficar na sua, você acaba se acostumando com aquele ficar na sua, né? Então eu era esse tipo de tímido, assim, por opção. Qual foi o gatilho assim que você mudou? Foi dentro das vendas? Foi dentro do mundo da venda Foi, direta? Onde foi, foi? foi na venda direta. Cara, até puxando o tema de comunicação. Quando, quando me apresentaram o mundo das vendas diretas, a primeira pergunta que eu olhei aquilo, eu entendi bem mais ou menos, mas assim, me vi fazendo. E perguntei pro Rafael, que foi quem me apresentou o projeto, cara, o que que eu preciso fazer? Aí ele começou a elencar uma série de habilidades que eu não tinha nenhuma. É muito louco, assim, sabe? Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assado, ó, o Rafa tá aí. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falei, cara, ferrou, eu vou ter que começar do zero, porque assim, eu não sei nada. Isso que tu tá falando, assim, eu não domino nada. E todas elas, né? Comunicar com pessoas, comunicar com um time, comunicar com seu não sei o quê, comunicar. Assim, cara, ferrou, eu tenho que aprender. E ali, quando eu percebi quando eu queria mudar de vida, eu percebi que a comunicação ela era fundamental para minha transformação. A comunicação ela é fundamental para você mudar de vida financeira, para você ter sucesso no empreendedorismo, para você ter sucesso na sua carreira. Para eu ser um médico de sucesso, eu preciso me comunicar bem, sabe? Então, Na o família? sucesso ele está muito na família. O sucesso ele está atrelado à comunicação. Isso Nossa, é diretamente proporcional, assim. Então, é, lá em 2013, eu percebi que eu precisava mudar. é muito Percebi que eu precisava forte também. transformar. A comunicação é um negócio assim monstruoso de forte assim que eu enxergo, porque assim como transformou a sua, transformou a minha também, né? Então é um gatilho, né? É uma decisão para você fazer alguma coisa diferente na sua postura, no seu gesto, enfim. E é um detalhe, né? Não é algo mirabolante, é realmente parte de uma decisão, né? Tô vendo a Maria que escreveu. Maria Lisboa. Até hoje eu faço uma lista e é um parto para tomar coragem e chamar a pessoa. Então, quem trabalha com vendas, que precisa desenvolver uma lista de contato, prospectar, convidar, mostrar o projeto, mostrar o negócio, mostrar o serviço. Quem trabalha com isso, nossa, a melhor forma de você vencer isso é ter uma lista com 100 nomes e ligar para 100 nomes. Né? Esse foi um treinamento que eu fui ver lá em Las Vegas. O cara, tem medo de ligar para as pessoas? Liga para 100. Eu te garanto que no centésimo o seu medo ele vai sumir, né? Então a única forma de você superar isso, vencer esse medo, é praticando. Não tem outra, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, eu também tinha medo de ligar para as pessoas e eu não ligava para minha família. Eu lembro que eu marcava de almoçar na casa da minha avó, por exemplo, e aí quando surgia um compromisso eu ia brincar com os amigos, eu não conseguia ligar para ela de volta para avó, não vou mais almoçar na sua casa, imagina, né? Tinha medo do que ela ia pensar, do que ela ia achar. Então, assim, a gente pensa muito no que a outra parte, né, tá pensando. E aí a gente acaba não se comunicando da forma correta, né, por causa de julgamento. O julgamento, ele é um dos maiores assassinos que existem, né, no mundo dos negócios, no mundo da autoestima, né, no mundo do autoconhecimento, porque pelo medo do julgamento, você não arrisca. Pelo medo do julgamento, você não tem, você guarda a sua ambição na gaveta. Pelo medo do julgamento, você deixa de se comunicar de uma forma mais assertiva, né? Então, assim, eliminar esses medos e começar a entender que a comunicação é a maior ponte que você tem na sua vida para você conquistar tudo que você deseja. Posso levantar um ponto aqui, Fê? Eu não sei se estava programado no teu, Não? Nada a ver. você está escrito aí, mas trazendo não só para medicina, assim, tá? Mas trazendo para tomada de decisão das pessoas, né? A comunicação com si mesmo talvez seja mais importante, né? Você saber se comunicar com você, né? Então é dito, a neurologia traz esses dados de que menos da metade da população se conhece. Boa, boa, Menos da boa. metade da população se conhece. A neurociência já traz isso. O que é se conhecer? Saber seus limites, até onde você aguentaria. Não só nos negócios, tá? Qual o seu limite de dor, qual o seu limite de fracasso, qual o seu limite de sucesso, qual o seu limite financeiro. Então, menos da metade da população se conhece. É a comunicação com você mesmo, que a pandemia trouxe muito à tona, né? Teve na minha história, né? Eu sempre, médico bem-sucedido e tal, vou ficar por aqui, é isso mesmo, ganho bem e tal, tá tudo certo. Eu já contei isso num treinamento de master, né? Com treinamento para alta liderança que a gente fez numa dessas viagens aí. Eu até me emocionei no dia. E que teve um dia.
todo mundo fala, a minha história lá, a gente traz muita história, né? O dia da sua decisão foi quando seu amigo faleceu e tal. Sim e não. Porque ali eu já tinha me comunicado comigo mesmo de que eu ia tomar uma decisão. Mas o dia de que eu não queria mais, de que eu tinha passado essa informação para o meu cérebro, eu tinha tomado a decisão, num plantão que eu dei ao qual faltava material para reanimar mais de um paciente. Faltava material para reanimar mais de um paciente. Eu sempre gostei de sala vermelha. Para quem não sabe, sala vermelha é onde chega o paciente morto, você tem que reanimar, e etc, etc. Esse sempre foi meu tesão ali na emergência, adrenalina. E, e chegaram dois pacientes e eu tive que optar por qual ia sobreviver. Dentro de uma UPA, eu tive que optar, não sei se você lembra, Fê, quando eu contei isso no treinamento, eu tive que optar por qual paciente ia sobreviver, porque só tinha um, um kit, né, para poder fazer a reanimação, e aí na ordem de escala era o mais jovem sobrevive, o mais idoso não se salva. E esse dia marcou muito para mim, porque talvez a gente conseguisse salvar os dois se tivesse material. A gente teve que salvar o mais jovem, porque era a ordem ali. E nesse dia eu falei, cara, eu me comuniquei ali. Foi claro e óbvio. Ali eu me comuniquei e falei assim, cara, na boa, assim, de que vale o tapinha nas costas de uma sociedade dizendo que doutor pra cá, doutor pra cá? De que vale o dinheiro que você tá ganhando? De que vale toda a sociedade achando você foda, incrível, sabe? Todo mundo aplaudindo, ninguém te criticando. De que vale se você não tá feliz com você mesmo? Sabe? Aquele dia eu comecei a me comunicar dessa maneira. Eu olhava pro espelho e falava assim, eu tô realizado, eu tô feliz, é isso que eu quero pro resto da minha vida? Então, aquela comunicação comigo mesmo, ela foi tão saudável, porque quando você aprende a se comunicar consigo, você diminui depressão, você diminui transtornos, você diminui uma série de coisas. A maioria dos transtornos e dos distúrbios psíquicos, ele vem muito de você não se conhecer, de você não controlar coisas, porque você não está conhecendo aquilo que está acontecendo. E naquele momento, e talvez se eu permitisse continuar com aquela minha vida, talvez eu entrasse num looping e num problema de saúde. E ali eu tomei uma decisão, eu me comuniquei comigo mesmo, porque eu não preciso comunicar com ninguém a minha decisão, eu não preciso falar para ninguém, é algo meu. E eu falei, eu não quero isso na minha vida. Independente do que. Porque todo mundo fala, aí todo mundo vê a história, né? Porra, cresceu rápido, pô, coragem, foi pra cima. Porque assim, eu não aguentava mais. Eu não tava nem aí porque os outros pensavam. Então, a comunicação tava muito clara comigo mesmo. E eu aceitei aquela voz interior para botar para fora, sabe? E aí veio toda a história que aconteceu depois. Então eu acho que a comunicação interna, você se conhecer, você saber se comunicar, você se permitir isso, ele faz o início de toda essa comunicação externa, né? E até levantando uma bola para passar para o Fê, tem um vídeo do Fernão no início da carreira dele, eu não existia ainda dentro desse universo, mas não sei se o Fernão já apagou, um depoimento do Fernão, ao qual o Marcos Clemente chamava o Fernão para falar, que foi a coisa mais horrorosa. Quem conhece o Fernão, viu aquele depoimento, fala assim, como esse cara evoluiu na comunicação, a história que ele fala, ele saía, ia pro banheiro, se escondia, os primeiros vídeos dele, a evolução dentro de uma comunicação, dentro de uma oratória, faz com que você evolua a ponto de ter o sucesso que você tem. Então, eu acho que é muito mais profundo do que simplesmente saber falar com as pessoas, entendeu? Para mim é muito mais profunda a comunicação. Cara, perfeito o que você colocou. Na verdade, é, eu acho que são níveis, né, de comunicação. São níveis de comunicação e, obviamente, o primeiro nível, eu falo que é o nível zero, né? Que é uma comunicação com Deus. Então você tem que se comunicar com ele para você se colocar no lugar do ser humano, né? Controlar seu ego, porque muitas vezes a gente acha que é mais do que alguém, é superior a alguém, e aí a gente vai se comunicar da forma errada. Muitas vezes a gente está andando na rua, não cumprimenta as pessoas que de repente ajudam a gente, né? Na nossa empresa ou no nosso ambiente, não cumprimenta. Então, assim, comunicar com Deus, entender que ele é o superior ou algo superior, né? Para você entender que você não é o maior de todos. Acho que esse é o importante, colocar a gente no lugar. E o nível um é esse nível com a gente mesmo. Então, assim, e o que você falou aí, o que, que é a comunicação com a gente mesmo, né? E é bom todo mundo anotar isso aí, ouvir, porque é o nível um de comunicação. Eu vejo muitas pessoas querendo resolver problemas externos com time, com equipe, com liderados, com líderes e no trabalho, e não consegue resolver com ela mesma, que é o que você falou. O que que adianta eu fazer, mas comigo eu tô, meu, só caco.
né? Então, esse nível um de comunicação é um nível que a gente pode falar que explora muito, que aborda muito inteligência emocional, né? É Ué, ali. a gente não precisa ir muito longe, desculpa mais uma vez te interromper, Não, mas a gente não pode precisa ir interromper. muito longe, cara. Os comediantes que se suicidam, né? Aquele ator norte-americano que fazia todo mundo rir e ele era triste. Então, assim, não precisa ir muito longe, a gente vê isso na prática, né? É, velho. O Coringa também, né? Teve vários casos, né, desses. E então, inteligência emocional, né? É você entender realmente suas fraquezas, onde você pode trabalhar, o que você realmente tem de diferencial, qual é o seu talento para você poder explorar um pouquinho mais. Uma vez que você tem autoconhecimento, o autoconhecimento, né? Ele acaba abrindo portas para você construir seu propósito, enfim, alimentar o caminho que você gostaria de seguir. E o nível 2 de comunicação, depois que você. Claro que é uma luta constante, né? Infinita. Mas a partir do momento que você está aprendendo ali a comunicar com você, o nível 2 é comunicação com os seus, do seu ciclo. Então, são a sua família, né? Seus filhos, as pessoas próximas, seu pai, sua mãe. Como é que é a sua comunicação com essa galera? É uma comunicação que ela tem que ser condizente, ela tem que ser produtiva, ela tem que ser eficiente, ela tem que ser saudável, né? Porque também não adianta, vou comunicar com a galera se dentro de casa tá ruim, comigo mesmo tá ruim, tudo parte da essência, né? É lá de cima, depois da gente, depois dos nossos, depois pessoas próximas a outro nível de comunicação é pessoas do nosso ambiente de trabalho. Como é que você se comunica com essa galera do seu ambiente de trabalho? Né, na raiva do seu time, na galera, no hospital, você que faz trabalho no hospital, atende seus pacientes, enfim, como é que você comunica com essa galera? Pessoas próximas, né, seus colaboradores, seus colegas, seus amigos, é importante como é que é essa condução toda. E aí depois tem o outro nível, que são pessoas que escutam você através de uma via só. Então, se você faz um vídeo no YouTube, ou se você faz uma palestra, ou se você dá aula, ou se você é professor, é uma via só. Você vai falar e não vai ter o retorno naquele momento. Como é que é a sua comunicação ali, naquele momento? E o último nível é a comunicação com outros, né? Que é o que eu falei. Pô, o cara abriu a porta para você num shopping, qual é a sua comunicação, né? Com esse cara. Tudo é comunicação. Eu acho que assim, a melhor forma de você desenvolver a sua comunicação é entender os seis níveis de comunicação. Eu falo muito com os meus filhos isso. Nossa, eu fico maluco quando eles recebem alguma coisa de alguém, ou um garçom dá alguma coisa, ou enfim, ou outra pessoa qualquer dando alguma coisa, ou passando, fazendo um favor. Fico maluco quando eles não falam alguma coisa. Eu paro tudo, eu paro a situação, igual a Matrix. Para a cena, o que você tem que falar? Como é que fala para a pessoa? Fica até feio, até chato, mas é só assim que a gente vai aprender. A gente fazendo como exemplo, obviamente, né? Eles vendo isso e a gente seguindo. Tá? Então, a comunicação é muito ampla, né? Tem algum ponto? Não. Não, não, perfeito. Assim, a gente vai viajando, né? Já falando, vai viajando. A gente acha que tem vários exemplos que a gente fala de comunicação, mas a gente acha que a comunicação, para ser boa, ela depende das duas pessoas. Não depende. A comunicação basta pelo comunicador, né? Tanto que o Fê falou muito bem no início, né? O problema da comunicação, se não fluiu, está sempre no comunicador. Tem um livro que fala do Roberto Chiachik, que ele fala de oratória, aprender a falar em público, etc., que eu li no início da minha carreira, e que ele falava assim, você tem que aprender a se comunicar como se o teu comunicado, a pessoa com a qual você está se comunicando seja a pessoa mais idiota do mundo, mais burra do mundo, tipo Homer Simpson, sabe? Então, quando você sabe que do outro lado tem um Homer Simpson, você tem que passar da maneira mais didática, a melhor comunicação possível para aquela pessoa estar entendendo. Então, essa colocação do Roberto foi muito boa. E a comunicação ela não depende de duas pessoas, ela depende de uma. E eu vou te dar um exemplo. Se uma pessoa te fecha no trânsito e ela vem toda agressiva para você, você não precisa ser agressiva com ela. Você não precisa compartilhar da mesmo tipo de comunicação que ela. E garanto que você vai deixar ela mais chateada ainda. Porque se a pessoa vem com 10 pedras na mão e você vem com toda a tranquilidade do mundo, vocês estão se comunicando de maneira completamente diferente. Você não depende daquela comunicação para você fazer uma comunicação boa.
Então, o Total. cara tá pessimamente se comunicando com você e você tá se comunicando de uma maneira maravilhosa com aquela pessoa. Então, a comunicação só depende de você, independente de qualquer coisa, na tua casa, com teu filho. Nesse momento agora, por exemplo, o Enzo estava entrando aqui e queria falar comigo, né? Nesse exato momento. Então, como é que foi a comunicação aqui, né? A Ulin veio, tirou ele, dá baixinho para ninguém. Então, todo tipo de comunicação que você possa fazer traz um ensinamento, pode ser feito da melhor maneira possível, independente da outra parte, porque eu não cheguei a responder para ele aqui porque eu estava falando com vocês. Então, é incrível até onde a gente pode ir, até onde a gente pode aprender com esse tipo de conteúdo, né? E você falou um ponto que é, putz, assim embaixo, que é essa questão de você observar, né? Você tem que observar. Você falou do trânsito, né? Cara, se eu vejo uma situação dessa na minha frente, um cara vindo estressadíssimo e o outro com toda a postura adequada para contornar a situação, ali eu preciso de 10 segundos para entender o nível de liderança daquele cara. Olha que louco isso. Exatamente. Exatamente. Olha que louco isso. Tem pessoas aqui assistindo, né? Que a gente faz um trabalho de liderança muito forte, todo mundo tem suas metas, seus objetivos, quer crescer, quer construir e tal. Você precisa de 10 segundos para mostrar para as pessoas o seu nível de liderança, com posturas, com comportamentos simples, né? Só que o que acontece? O nosso ego ele não permite. Quem vai vir no trânsito xingando, xingando, xingando e o outro ficar quietinho lá, não, mas calma, pera lá, tal. Então o ego ele está É muito associado, né, à uma superioridade muito à flor da pele, né? Ali. Ali é um ser comunicação. superior ali na comunicação. Não, e outras, já ouviu falar do esporro e voz baixa, né? Tem uma, tem uma comunicação que é o esporro e voz baixa. Você acaba com a outra pessoa sem levantar a voz. Você bota a pessoa no chinelo sem levantar a voz. Tinha um ex-namorado da minha sogra que ele era o cara nisso. Ele te esculachava sem levantar a voz. Ele falava com Não você se olha. numa voz tranquila, e aí você queria matar o cara. Não, nunca comigo, né? Aconteceu, porque eu não conhecia a Uli na época, mas conheci o cara depois que acabou esse relacionamento. Mas, assim, acabava com você num tom de tranquilidade, você ficava mais puto ainda porque ele não tinha levantado a voz. A comunicação é poderosa Não, demais, cara. não tem um caminho só, né? O bom comunicador. Não é um estilo. É milhões de estilos. É, é, Comunicação é tempero, né? Você falou desse cara aí. Cara, esse é, cara ele tem o tempero dele. Foi um bom comunicador, né? Agora você é, pega até líderes. Você pega Jesus Cristo, bom comunicador. Nossa é. Senhora. O Melhor maior, né? dos tempos. Você pega aí Madre Teresa de Calcutá, um outro tipo de comunicação. Aí você pega Gandhi, outro tipo de comunicação. Aí você pega líderes É, políticos, né? Também sabem se comunicar. Outro tipo de comunicação, né? Então é muito entender que quando você está conectado nos níveis de comunicação que eu mencionei, você vai colocar a sua energia e vai sair um tipo de comunicação eficiente. Eu acredito nisso. Agora, falando o que a gente puxou lá no começo da call, até para a galera entender um pouco, né? Qual que é o grande segredo, né, da comunicação? Qual que é o grande segredo da comunicação? É verbal ou não verbal? Né? Acho que esse é um ponto. Porque eu vejo pessoas, principalmente a gente que está muito envolvido nesse meio, né, de treinamento e tudo mais, eu vejo pessoas estudando horrores, teoria e tal, e estuda, 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 sabe como ninguém. Aí vai aplicar, vai fazer um treinamento, vai fazer alguma coisa e não transmite o que precisa transmitir, não mexe com os ouvintes, não mexe com os liderados, não mexe com o time, não mexe com as pessoas. Apesar do conteúdo tá muito bom. Então, quando a gente fala de comunicação não verbal, é exatamente isso. 7%, isso é estudo que mostra, 7% é verbal de uma boa comunicação. Então, por mais que você estude, que você veja, que você leia, que você saiba, que você... 7% é é o que sai da referente a tua isso. boca. É o É o que que sai sai da da tua sua boca. boca. É. 93% são outras coisas. Quais? Aí eu até coloquei. É só vocês lerem O Corpo Fala. Tem um livro chamado O Corpo Fala. É, É um livro maravilhoso, porque ele ensina muita coisa sem a comunicação verbal. 38% em como você fala e tom de voz.
55% linguagem corporal e facial. Aí. 93% não é verbal. Olha isso, Fê. Tava falando com esse cara anteontem, tá? No mundo das startups. Nada a ver com Hive, mas tudo a ver com vendas. O cara tava fazendo pitch de vendas. Até levantei para a gente poder tocar nesse tema aqui. Pitch de venda da startup dele. E ele me consultou para ajudar ele no pitch de vendas. Para quem não sabe, pitch de vendas é a maneira como você, em poucas palavras, vende o seu negócio para ganhar mais tempo do cara que está tentando investir em você, tá? E aí ele estava, a gente fez uma videochamada e ele tentou fazer o pitch de vendas dele nessa janelinha aqui que a gente está vendo, né? Eu falei assim, cara, dessa maneira que você está me fazendo o pitch, você não vai vender nada para ninguém. Aí ele perguntou, ué, mas por quê? Eu falei exatamente isso, eu só não sabia o percentual. Porque pouco ou nem tanto importa o que você está falando, mas sim a maneira como você está falando. Então, fica em pé. Me vende em pé o que você está fazendo, né? Para quem não sabe, a gente treina muitas pessoas para. Quer fazer um convite para alguém? Convida em pé. Lembra, Fê, quando a gente falava isso? Sim, Convida em sim. pé. Você não vai convidar sentado, convida em pé, porque a tua energia é outra, a maneira como você gesticula é outra, mesmo o cara não esteja vendo o teu tom de voz muda, é completamente diferente. Então, no Fluxo de pitch de energia, vendas, né, no corpo, diafragma, tudo, né? total. Então, assim, a preparação de um pitch de vendas bota uma música que você gosta, se energiza da maneira que você gosta, e depois você vende com emoção, vende com atitude, vende com certeza. As palavras é o de menos. Falei exatamente isso pro cara anteontem. Exatamente isso pro cara. Então, Top. tem muito a ver o pitch de vendas também com a comunicação, o que a gente está falando aqui. Então, assim, Tem, cara. engraçado. Você vê que a galera, tem gente que não, falando de startup, tem gente que não tem nada ainda, não tem, só tem um PowerPoint, não gera nem R$ 1 de receita, vai lá e capta 50 milhões de dólares, né? Isso aí. Aí você vê um outro negócio que tem uma baita fluxo de receita, validado, etc. O cara não sabe vender a ideia dele, não consegue É, captar, fica rodando para captar. Então, assim, comunicação é emoção, ponto. Anota que isso isso aí. é uma frase forte. E dentro do tom de voz e dessas dos 38% oscilar, né? Acho que assim, tudo parte da convicção, da confiança que você tem, da crença que você tem em acreditar no que você faz, fundamental, porque tudo isso vai impactar diretamente nos 93% que você precisa mexer. Pô, Fernando, eu tô apresentando meu negócio para as pessoas, não tô conseguindo conversão. Pô, eu tô ligando para as pessoas, mas o meu convite tá ruim, eu não tô conseguindo falar com a pessoa ou encontrar com ela. Tudo isso é convicção, tudo isso é o que vem de dentro da sua essência, que vem de dentro de você. Se você fez 100 convites, não conseguiu converter ninguém, mostrou para 100 pessoas o seu plano de negócio, não conseguiu converter ninguém, alguma coisa dentro de você vai ter que ajustar. E se fosse para dar um conselho, seria exatamente isso, né? A sua crença com relação a tudo que você acredita em volta do seu negócio. Porque isso vai É isso aí. impactar diretamente nos seus resultados. Lembra? Não existe fracasso ou sucesso, né? Existe o resultado da sua comunicação. Tá? Então é velocidade nas palavras, é tom de voz, é aumentar o tom de voz na hora certa, diminuir na outra hora, gesticular com o seu corpo, levantar a mão para cá, levantar a mão para lá. Né? E Você isso vê é o treino, né, italiano cara? falando, né? Isso é treino. As pessoas acham que querem, então, mas eu não sei fazer, então não vou fazer. Pô, é o que eu falei de você no início, dos teus vídeos, os meus depoimentos, os seus depoimentos. É treino, cara. É É treino. treino. E você fica bom naquilo que você faz bastante, né? Trazendo para o nosso negócio. Ah, eu não sou bom de convite. Tá convidando pouco, querido. Não sou bom de fechamento. Tá mostrando pouco plano. Porque assim, você não. O Oscar falava isso, né? O Cestinha, né? Ele fez uma palestra junto com o Fernão aqui no Rio. E ele falava isso, cara. Ninguém fica bom fazendo de vez em quando. Nada. Nada. E ele ficava puto, né, Fê? Ele falou isso. Ele ficava puto quando falavam que ele tinha mão santa. Forte, é Porque mão verdade. santa é o Nossa, caramba. Eu fiquei treinando que nem um maluco esses arremessos. Não tem nada de santo. Não foi santo que me deu isso. Fui eu treinando pra caramba que consegui chegar lá. Então, assim, tu vai ficar bom aprender a falar no tom de voz certo, com a certeza certa, se você fizer muito. Não tem segredo, cara. Não tem segredo.
O importante é a consciência dessa galera que está aqui conectada e da gente mesmo. Acho que assim, são três pontos cruciais que eu falo para sucesso de, igual o Flávio Augusto, você comentou dos três pilares de sucesso, que é venda, network e comunicação. Eu falo muito de consciência, consistência e comunicação. Eu falo muito disso. Porque primeiro é consciência. Pô, realmente eu preciso aprender a me comunicar. O primeiro passo da transformação e da evolução é você entender que precisa evoluir. Então é consciência. Então, por que caminho você vai, onde você vai estudar, com quem você vai estar, quem você vai seguir, quais são suas referências, né? E praticar. Você sabe que praticando, é o que o Fabiano falou do Oscar. Praticando, você vai ficar cada vez melhor, né? Consistência, né? Que é praticando, você seguir, 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 seguir naquela habilidade que você deseja ficar melhor e fortalecer sempre a sua comunicação, né? É engraçado até que esse lance do não verbal, né? Dos 55% aí do não verbal, você vê depois que o WhatsApp surgiu, cara, pouquíssimas pessoas conversam, né? Manda emoji, é risadinha, é soquinho, é não sei o quê. Com soquinho você já resolve uma frase de 10 parágrafos. Um soquinho. Não, com o soquinho você encerra uma conversa, que eu tinha muita dificuldade em encerrar uma conversa, Tá. né? Eu tinha que ser o último a falar. Ah, não, se o cara fala e eu não respondo, é falta de educação. Então, hoje resolve com um joinha, acaba uma conversa de uma maneira tranquila. E até quando você encontra um prospecto, né? Como é que você vai comunicar com ele? Lembra que não é verbal? Você encontrou um prospecto para mostrar o seu negócio. Como é que você vai falar com ele? Você vai dar um aperto de mão mole? Você vai dar um abraço fajuto? Você vai olhar, o cara vai olhar no seu olho, você vai olhar para baixo? Isso acontece assim, é horripilante a quantidade que tem de pessoas que querem vender, querem passar ideia, querem fazer o negócio e não tem postura Isso aí. adequada. Isso é comunicação. Para mim, a comunicação tá aí. O pai da Beca, o pai da esposa, fala assim, cara, eu gostei do Fernão nos primeiros 5, 10 segundos que eu falei com ele. Pelo aperto de mão que ele me deu e pelo olho pelo olhar que ele teve na minha direção, no meu olho. E é isso, você chega já convicto, né? Vai ser aqui. Esse é o resultado que eu tenho que gerar nessa situação. Qual é o resultado que você tem que gerar numa situação? Então você tem que dominar de certa forma, né? E ser sempre autêntico, né? Ser sempre você. Acho que isso é importante. Eu até falei com a Laís, né? Ontem eu estava falando com ela sobre marca pessoal. Isso é um outro tema para um Hivecast, né? Marca pessoal, como é que você se porta na internet, como é que você se porta nas redes sociais, como é que você se veste, você vai de banho tomado ou não, vai depois de um treino para vender o seu negócio, para vender seu produto, né? Então são coisas que você vai começar a precisar, você vai precisar monitorar isso, né? Muito bem, para gerar mais resultado, tá? E a comunicação da sua postura, que teve um estudo que até deu muito o que se falar, numa época que não tinha tanto mimimi, né? Assim, logo no início da minha carreira aqui, eu li um estudo, as pessoas quando sobem no palco para palestrar, antes dela abrir a boca, quem é que já gera mais impacto? Perfil do ser humano que já gera mais impacto. Aí falavam de roupa, maneira de se vestir, salto alto nas mulheres. A mulher que entra com salto alto impõe-se muito mais do que sem o salto alto. Falaram-se de batom vermelho, falaram-se de terninho. Então, era tudo roupa. E antes da mulher se comunicar. Então, já impacta o aperto de mão que você falou, o olhar, já gera um impacto antes dela começar a falar o que tem que ser falado. Isso gerou muita, né, não revolta, mas muita disse-me-disse na época, porque pegava a questão de machismo, pegava a questão de feminismo, enfim, uma série de coisas que gerou muita repercussão na época. Mas foi um estudo feito com pessoas. E as pessoas falavam: mulher de salto alto impacta mais do que mulher sem salto alto. Ponto. E aí. Postura, né? A postura. Não tem jeito. A galera fala, não, não, isso não tem nada a ver. Porra. É.
Pô, Acho mas que que preconceito, eu não gosto de salto alto, eu já tenho 1,80, eu não uso salto. E, tipo, aí gerou essa repercussão toda, né? até eu falei isso no dia de home office, né? Até no home office, cara, você tem que se vestir bem, você tem que pôr um tênis legal, você tem que pôr uma calça legal, uma camisa legal, porque assim, aquilo mexe com a sua cabeça para você já agir de uma É, outra forma, né? Uma pessoa que vai, já fizeram um estudo também de executivos, né? O cara que vai com terno e gravata para uma reunião e o cara que vai desleixado. desle- é, Né? A postura dele, a intensidade que ele age dentro da reunião é uma intensidade muito superior à do cara que foi desleixado, né? Tem livros que falam, né, que se você acorda num quarto bagunçado, o seu dia inteiro vai ser bagunçado. Então, assim, a sua mente, ela responde muito a sua linguagem não verbal, né, corporal, enfim. Mais algum ponto que você queria Cara, eu colocar? me lembrei de uma. Não sei se tem a ver, tá? Mas eu me lembrei de uma história muito engraçada que era, de uma certa forma, uma comunicação. Assim que eu comecei a atender como cardiologia, eu não conseguia nenhum paciente na clínica que eu atuava, nenhum. Porque eu sempre tive cabelo bem preto e cria-se um estigma de que o cardiologista tem que ter cabelo branco. E aí na clínica que eu trabalhava, muito jovem, sem cabelo branco, eu não pegava paciente nenhum. E eu cheguei, olha que loucura, eu cheguei a pensar em pintar de grisalho para conseguir. Olha até onde a gente vai, né? A loucura que é. Isso, né? Assim que eu acabei a cardio. E, então, a comunicação de um médico, a secretária, o médico de bem vestido, com cabelo branco, já gerava mais receita para a clínica, paciente, do que Ó, um jovem sem cabelo branco. Olha que loucura, até aonde vai a comunicação visual, ó. né, dentro de um negócio, assim. Então, é tudo uma questão de se adaptar ou de encarar a tua realidade e falar assim, cara, não tenho cabelo branco, vamos ter que trabalhar mais para conseguir do que se eu tivesse. Muito Caraca, louco, cara. muito boa essa história. A gente Muito é louco essa formado história. por conceitos, né? Não tem o que fazer. O ser humano ele é visual, É, né? E muita história por trás. Então a gente vai sempre formando as nossas ideias, assim. é muito Muito louco. boa. É o estereótipo, Nunca, né? nunca atingi. Nunca atingi o cabelo. Fui na raça e na luta mesmo. Desenvolveu habilidades. Tive Em que. vez de, em vez Até de, hoje, em vez até de- hoje eu devo sofrer preconceito. Mas é foda mesmo, cara. Eu vou te falar que eu também, de vez em quando, sou atendido por uns médicos e tal, e de vez em quando tenho um choque, assim, nossa, achei que era diferente, assim. Não, é muito novo, né? Você chega para, sei lá, teu É. filho ser atendido, a menina com leite escorrendo ainda. Ele fala assim: como é assim tu vai atender meu filho? É um preconceito horrível, né? Acho que para finalizar, dar uma dica aqui para a galera de gatilhos, né? Para uma boa comunicação. Alguns gatilhos para você performar melhor, né? Na sua abordagem, no seu plano, Boa. na sua estratégia, tá? O primeiro gatilho para você performar melhor é relevância, né? Você entender a outra parte numa apresentação de negócio, enfim, a outra parte, né, que você está se comunicando, passar para ela de forma verdadeira, né, o quanto aquela pessoa é importante, mas sem parecer que você tá puxando o saco, né, em poucas palavras. Então, buscar esse gatilho de relevância, muito importante numa comunicação eficaz. Significância, né, o que você está vendendo não tanto de não só a necessidade que a pessoa tem em comprar ou fazer parte, mas o significado que essa coisa ou esse negócio ou esse produto vai ter na vida dela. Esse é um gatilho muito forte. Significância. Terceiro, pertencimento. A pessoa fazendo parte, a pessoa comprando o que você está vendendo. É, como você pode destravar, né, o gatilho do pertencimento? Porque todos nós, como seres humanos, a gente quer fazer parte de algo, a gente quer fazer parte de um grupo, de uma comunidade. Então, você conseguiu insumos ali, artifícios suficientes, falando com essa outra parte, a ponto de você oferecer ou mostrar que a comunidade do seu negócio, o ambiente do seu negócio, ele é poderosíssimo para receber essa pessoa, de acordo com os artifícios que ela já mencionou. Então, relevância, significância, pertencimento. Outro gatilho, propósito. Fazer diferença na vida das pessoas. Servir.
né? O seu negócio, o seu produto, ele alimenta, ele preenche um propósito, de repente, na vida da pessoa, né? No caminho dela, gatilho fortíssimo. E os dois últimos, crescimento e contribuição, né? Porque eu acho que a grande matemática da vida é você crescer, buscar evoluir e, obviamente, depois que você cresce, contribuir, né? Nada adianta você crescer e passar dessa para melhor. Agora usa tudo isso para que você contribua, né, com as pessoas. Compartilhar e progredir, compartilhar e progredir, compartilhar e progredir. São seis gatilhos fortes de uma boa comunicação para qualquer negociação, tá? Algum ponto, irmão, que você queira mencionar na comunicação? Galera, quer colocar Cara, alguma pergunta também? Fica à vontade. é, a dica que eu daria é baseado nisso que a gente falou de vender o seu negócio, aprender a vender o seu negócio. Acho que a dica que eu daria é você, além da prática, né? Além de você repetir muito, além de você praticar muito, elencar três pontos do que você vende, três pontos do que você tem, do que você vende, que são diferenciais, né? Porque não adianta você falar muita coisa e mais do mesmo, né? A gente fez um treinamento de gestão de tempo, e gestão de palavras que a gente falava, né, da lei do Parkinson, lembra, Fê? Que quando a perfeição é quando você não tem mais o que tirar. A perfeição não é quando você coloca muita coisa. A perfeição é quando você não tem mais o que tirar. Aí aquilo está perfeito, está acabado. Então, simples, poucas palavras e aquilo que gera impacto e diferente. E o que é diferente que você pode passar para as pessoas? Então, elenca os três tópicos do que você vende, do teu produto, de você, né, do teu time, pontos diferenciais que tem que fazer parte do teu pitch, da tua venda, da tua comunicação naquele momento para aquela pessoa, para aquele prospecto que você tá tentando trazer como cliente ou como pessoa para trabalhar junto com você. E aí o resto é prática. O resto é treinamento. O resto é cortar palavras. O resto é otimizar o tempo de ambas as partes. É tudo treinamento. E quando você começa a dominar a comunicação curta, a comunicação longa, porque existe comunicação curta e comunicação longa, uma história, um livro, uma comunicação longa, uma prosa, uma poesia, uma comunicação curta. Quando você domina uma comunicação curta, a comunicação longa ela é muito mais fácil. O excesso de palavras ele é muito mais fácil para você comunicar do que a perfeição, do que palavras, menos palavras para você fazer o mesmo tipo de comunicação. Isso se chama didática. Didática é você comunicar da melhor maneira possível com poucas palavras e fazer com que a pessoa entenda o que você está passando. Então, pratique muito, porque eu tenho certeza absoluta que com a ferramenta que vocês têm na mão, vocês vão ter muito êxito. Show. E é uma dica final aí, você foi falando, eu lembrei, né, da pirâmide do aprendizado, né? Ela coloca bem isso que você falou, né? Qual é a forma mais eficiente da gente aprender as coisas? É praticando conhecimento, né? Então, falando aí 70%, sei lá. E a maior de todas é ensinando aos outros o que você aprendeu. Essa é a forma mais eficiente de aprendizado, né? Então, assim, uma dica para a galera que é treinar a comunicação, se aperfeiçoar, melhorar na dicção, na oratória, pega o celular, liga a câmera, aprende um tema, pega um livro, pega um tema, lê um capítulo de um livro XYZ, ou entra no Google, aprende sobre um tema específico, sei lá, ansiedade. Liga a câmera e fala sobre ansiedade. Fala, depois você vai por play ali, você vai, pô, podia estar falando um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, podia estar mexendo o rosto para esse lado, para cá, e começa a anotar. Isso é prática. Isso é prática. E você vai ficar melhor. Quanto mais você fizer isso, você vai ficar cada vez melhor, né? Essa é uma dica que eu queria deixar aí para a galera, até para como lição de casa aí para turma, tá? Mais algum ponto? Não, o ponto é a gente ficaria a noite inteira falando disso aqui, né? Lembraríamos de várias histórias aqui. Aquele teu vídeo lá do depoimento ainda existe? Cara, existe, cara. Existe. Acho que era Fernão Depoimento É Monavi, sei lá. Silver Fernão Batistoni. Se for no Google, acha. Silver, Nossa, depoimento botem isso. Silver Fernão Batistoni, alguma coisa assim. Botem isso, pelo amor de Deus. Vocês vão Deve ver a estar deve evolução do tá lá. cara. Era bem ruim o negócio. Eu fugia mesmo, você lembrou o negócio, eu fugia. Cara, você fugia, você ia pro Era, Fernão banheiro. Batistoni, vem aqui. Eu já O cara tava foi atrás embora. Tinha um banheiro atrás do palco ali do auditório. Nossa, eu ia pra lá, me escondia, aí passava minha qualificação e eu voltava. Puta, Fernando, cadê o Fernando? Ah, Mas Fernando voltou.
A Ulin era assim também. A Ulin, ela fugia. Tinha depoimento, ela, ó, se pirulitava, saía fora. A É gente louco evolui, né? isso, né? É, mas você tem que avançar, você tem que ver, pô, as pessoas que você gostaria de se tornar, os resultados que elas têm, que você gostaria de ter, o que que elas fazem? Puta, elas falam, elas comunicam, elas pegam o É, isso aí. microfone, elas estão na frente. Então tem que fazer isso, É né? isso Acho aí. que É isso aí. é uma matemática simples, Simples né? assim. Isso aí. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Vai ficar gravado. É importante que vocês levem essa mensagem para a galera, que para mim é o maior poder que existe para o ser humano, é uma comunicação poderosa, né? Então leva essa mensagem para a galera. Doc, obrigado mais uma vez, irmão, pelo seu tempo aí, pelo seu conhecimento. Foi muito proveitoso. Tamo Tamo junto. junto. Boa Beijo, semana. galera. Valeu! Até a próxima. Valeu.